Tudo bem, turma joia? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula. Então, estamos falando a respeito das energias hídricas, né? Já falamos das energias extraídas de água doce, né? Dos rios, né? Através das usinas e PCHs. Acabamos de falar das energias das marés, tá? Que também é um outro potencial muito interessante de energia, né? Principalmente no Brasil, né? Que tem uma ampla região litorânea. E agora a gente vai falar um pouquinho da energia das correntes de marés, tá? Também conhecida como energia das correntes marítimas, né? Muitas pessoas às vezes elas confundem a energia das marés com a energia das correntes de marés. O que vocês precisam ter em mente é que a energia da maré ela se assemelha muito com a energia de uma usina hidrelétrica convencional. Então você tem uma diferença de nível, você tem um reservatório e aí você vai turbinar aquela água. No caso da energia das correntes de marés, né, ou correntes marítimas, o processo de funcionamento dela seria muito semelhante a uma usina eólica, tá? A um parque eólico. A diferença é que na usina eólica o fluido que passa pelas pás da turbina o ar, no caso, né? No caso das correntes marítimas vai ser a água. Então essa é a diferença. Então ao invés, conforme a gente observa aqui na figura, ao invés da turbina ficar exposta ao ar, ela vai ficar exposta dentro da água. E aí, né, no caso da eólica, o vento se desloca a uma certa velocidade ali através da pá, produzindo energia. No caso da corrente marítima, a corrente de água vai passar através da turbina e vai produzir a eletricidade. Então, a grosso modo, essa seria a sua característica. Então, como ela tem essa característica de funcionamento semelhante do parque eólico, o princípio também de cálculo e determinação vai ser semelhante. Então, basicamente, você tem uma turbina. A turbina você vai ter uma região, a área das pás que pega uma certa região. Então, essa certa região, essa certa massa de água, ou LA, se deslocando através dessa área da turbina a uma certa velocidade, vai produzir para você uma determinada energia. Né? Então você tem aqui, né, que o diferencial da energia cinética vai ser igual ao diferencial de máxima vezes a velocidade ao quadrado de deslocamento. Tudo isso dividido por 2, né, que a gente está falando em energia média. E aí, quando você faz as devidas substituições, você vai chegar numa equação final semelhante à equação lá do aproveitamento eólico, né, que é o meio de ρA vezes a velocidade ao cubo. Tá? A diferença aqui unicamente, novamente, é o tipo de fluido. No caso do parque eólico é o ar. Aqui nesse caso em questão a gente está falando da água. Bom, pessoal, então, da mesma forma que lá no estudo eólico a gente tem um limite máximo teórico, que é o chamado limite de Betz, nesse caso aqui também, a gente também vai ter esse efeito do limite de Betz. Então, a potência máxima que pode ser extraída aqui vai ser algo ali em torno de 0,59, 0,58 da potência bruta. Tá? E aí, considerando que sobre esses valores a gente aplica todas as perdas, né, o processo de eficiência na conversão da energia, que nenhum processo de conversão de energia é ideal, todos produzem perdas. Então você vai chegar ali no aproveitamento médio ali da ordem de 30 a 40% na saída da turbina, tá? Outra característica, assim como no caso dos parques eólicos, né, o vento varia muito, então as correntes marítimas também variam muito, né, e variam principalmente devido à maré. Devido a isso, ela não é uma fonte de energia constante. Então você vai ter ali uma certa característica de variabilidade de geração de potência, tá? E aí geralmente isso pode ser determinado através do equacionamento, né, com base no tempo das marés, tá? Existem uma série de estudos, modelos matemáticos que podem ser aplicados para fazer essa determinação, tá?
Muitos modelos aplicam Fourier, entre outras características. Fazendo essas devidas análises, né, a gente pode chegar numa condição desse tipo aqui, onde você vai ter aqui que uma certa vazão aqui, no caso não vazão, né, a densidade média de potência Q, ela vai ser determinada pela potência total extraída, a qual a gente calculou aqui anteriormente, em função do espelho d'água, né, da área ali no caso, que vai estar considerando ali a região onde as pás, né, da turbina ela tem contato com o fluxo de água. Então, fazendo essa consideração, aplicando o equacionamento da potência, fazendo a substituição do equacionamento da potência pela velocidade, né, pela função velocidade ali de deslocamento da corrente, considerando ali os intervalos, né, de integração. Então, se você tem duas marés diurnas, você vai ter ali, na verdade, o tempo dividido por 4, né, que são duas enchentes e duas vazantes. No final, você vai chegar numa equação de densidade e potência média desse tipo aqui. Então, é a função da eficiência da densidade do ar, 4 sobre 3π vezes a velocidade máxima, né, V0 da corrente ao cubo. Então, essa aqui seria a nossa característica aproximada. E aí ele mostra aqui um exemplo de aplicação, né? Então você tem aqui uma característica aqui de um sistema qualquer, a densidade da água salínica é aproximadamente esse valor. Para valores típicos, né, uma eficiência de 40%, uma velocidade máxima de maré de 3 metros por segundo, fazendo as devidas substituições, né, considerando aí, por exemplo, que uma turbina tem um rotor médio de 11, raio médio de 11,5 metros. Então a área varrida por essa turbina vai ser aproximadamente esse valor aqui. E aí você vai chegar, né, com essa potência média aqui sua aproximada, tá? Então o cálculo de aproveitamento seria mais ou menos esse. Quanto maior a quantidade de geradores que você replicar, de turbinas que você usar, maior é a área varrida. Sendo maior a área varrida, maior vai ser a sua geração de energia, tá? E aí, por fim, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora da energia das ondas, tá? Então, a energia das ondas também é uma importante forma de produção de energia na forma hidráulica, tá? Qual que é a diferença da energia das ondas para a energia das marés e das correntes marítimas? Então, a das marés está relacionada com a variação do nível dos oceanos, né, devido àqueles aspectos gravitacionais. As correntes marítimas é o deslocamento da água ali, das águas submersas, né, a exemplo dos parques eólicos. A energia das ondas é da água ali na superfície, tá? Então é aquele movimento da água superficial que forma propriamente dita a onda, né? Então aquele deslocamento superficial da água ali, devido ao contato do vento com as partículas superficiais, ele vai produzindo aquela marola e aquela marola com o tempo vai formando as ondas, né? Essas ondas, ao passarem pelo dispositivo, ela vai produzir um deslocamento mecânico para cima e para baixo. Só que é um movimento repetitivo, né? Enquanto a maré, você está falando em um enchente ou uma vazante que leva horas para acontecer, e ocorre de forma lenta ao longo do tempo, enquanto na corrente marítima, que você está falando de um deslocamento ali variável embaixo da água, no caso da onda, você passa a falar o quê? Em uma repetibilidade ao longo do tempo. É aquele famoso conceito de ondas mecânicas. Nesse caso, você pode ter dispositivos desse tipo aqui, é um dispositivo superficial, submerso, né? É híbrido. Então você tem uma parte superficial, tem uma parte submersa e o conjunto você vai ter a produção de eletricidade. Você tem aqui dentro um pistão hidráulico que fica movimentando aqui esse conjunto eletromecânico para tocar a turbina. Você pode ter dispositivos superficiais
desse tipo aqui, que fica em alto mar, e aí você tem ali a variação do oceano, e esses dispositivos ficam oscilando e produzindo movimentos mecânicos. E você tem dispositivos superficiais para captação em regiões costeiras, né? Então você pode ter essas três características, tá? Aqui então só explicando um pouquinho, né? A energia das ondas se dá também pela formação do vento. Então você, de certa forma, para ter onda, você depende do vento, e para ter vento você depende da energia solar. Então é um conjunto aí de conversões de energia. Você tem a formação das marolas, né? E aí com o tempo essas marolas vão se acentuando e formando ondulações maiores. Os conceitos físicos, pessoal, então são os mesmos conceitos físicos de ondas newtonianas, tá? Então, deslocamento de ondas newtonianas. Então, o que é uma onda mesmo? Onda é uma função que tem uma equação muito bem definida. Então, é função de um valor base e de uma determinada função que a define, pode ser um senoide ou uma cossenoide. Quando se fala em senoide, cossenoide, equação de onda, você fala em algumas características como amplitude, valor de crista superior, valor de crista inferior, período, né, que é a repetibilidade da onda, e a própria frequência, que é o inverso do período. Então, todos esses conceitos aqui podem ser trabalhados. Então, você pode ter, por exemplo, uma característica de onda desse tipo aqui. Você tem ondas de pequena amplitude, porém de uma frequência maior, né? Ela é produzida geralmente por vento fraco ou de média intensidade. Você pode ter uma onda de característica assim média, você tem uma amplitude já um pouco mais considerável, uma frequência um pouco menor, e você é produzido geralmente por ondas por um vento forte. E você pode ter essa característica aqui de ondas produzidas por vento muito forte, tá? Onde você tem grande amplitude e uma frequência muito baixa. Então você pode ter todas essas características de ondas aí nos oceanos, né? Então, diante dessas características das ondas, você vai ter alguns fatores que vão afetar aí, né, na característica da potência que você consegue extrair dessa onda. Então, por exemplo, uma das características é o lapso de tempo medido entre os dois picos de elevação de uma onda, né, que é o que a gente chama de período da onda. Então, no caso, a velocidade de propagação da onda vai ser função de lambda, ou seja, o comprimento da onda, e dividido pelo período, ou simplesmente, né, a velocidade função do comprimento vezes o inverso do período, que é a frequência, tá? E aí, feito isso, se a gente considerar, né, que a profundidade h dessa onda, né, vai ser função do comprimento de onda dividido por 2, geralmente ela pode ser definida dessa forma, a gente vai chegar numa característica dessa maneira aqui, que a velocidade média passa a ser função de quem? Do efeito da gravidade, do comprimento da onda dividido por 2π, tá? Ou simplesmente o período da onda é igual a 2π lambda, que é o comprimento de onda, dividido por g. Ou seja, quanto maior for o comprimento da onda, maior será a sua velocidade, por essa equação. Então a gente tem uma relação diretamente proporcional. Então, quanto maior é o comprimento da onda, maior é a sua velocidade de fase, tá? E aí, dessa forma, a energia mecânica transportada pela onda, você vai ter tanto uma energia na forma cinética e quanto uma energia potencial, porque você tem um desnível. Então, você tem duas formas de energia, de forma tal que a soma das duas vai dar algo semelhante a isso aqui. Então, a energia mecânica vai ser função de ρGA sobre 2, lembrando que o A aqui é o A da aceleração da onda, e aí a potência disponível final pode ser dada dessa forma aqui. Função da densidade da água, do efeito ao quadrado da gravidade, do H, que é o desnível,
do t, que é o intervalo de repetibilidade da onda, né, o período, e dividido por 32π. Lembrando que a unidade dessa grandeza é watt por comprimento de frente de onda, tá? Então, se você pegar, por exemplo, né, adotar valores típicos, né, para uma densidade de água do mar, para um efeito de gravidade, você vai chegar numa potência média que pode ser simplificada dessa forma aqui. A potência média vai ser 1000 aproximadamente vezes o h, que é a altura ali da sua frente de onda, vezes 2 vezes o período. Então você vai chegar aqui num valor aproximadamente em watt por metro. Se você considerar que esse tal, né, esse intervalo de tempo, ele pode ser simplificado, fazendo as devidas simplificações, você chega numa equação mais simplificada dessa forma aqui, que a potência extraída de uma onda é função de 0,8 h ao quadrado vezes a raiz do comprimento de onda. Tá? Então essa seria a equação final. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!